O significado do batismo. Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado do batismo? Esse ritual, que muitos consideram apenas uma formalidade religiosa, é na verdade um marco significativo na vida de uma pessoa. Hoje, vamos explorar as profundezas desse ato e descobrir como ele pode impactar sua vida de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. A história do batismo. O batismo é um ato que remonta a tradições muito antigas. Na tradição cristã, ele está intimamente ligado ao ministério de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, esse ato marcou o início de sua missão pública. Mas antes de Jesus, o batismo já era utilizado como uma forma de purificação nas tradições judaicas. A água, como símbolo de limpeza, remonta ao Antigo Testamento, onde a purificação ritual era uma prática comum. Assim, ao ser batizado, Jesus não apenas se identificou com a humanidade, mas também consagrou o ato como um elemento fundamental da fé cristã. Portanto, entender a história do batismo é essencial para compreender sua importância nos dias de hoje. O símbolo do batismo. O batismo é um símbolo profundo que envolve várias camadas de significado. Primeiramente, representa a purificação. Quando uma pessoa é mergulhada na água, simbolicamente ela deixa para trás seus pecados e falhas. É um ato que sinaliza o desejo de mudança e renovação espiritual. Além disso, o batismo também representa a morte e ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o ato de batizar simboliza que a pessoa está morrendo para a sua vida antiga e renascendo para uma nova vida em Cristo. Esse simbolismo da transformação é central na experiência do batismo. O significado da água. Agora vamos falar sobre a água, que é um dos elementos mais simbólicos do batismo. A água representa limpeza e purificação. Quando a pessoa é mergulhada, isso simboliza a remoção dos pecados e das falhas do passado. No entanto, essa purificação não é um ato mágico. Ela envolve arrependimento e um desejo sincero de mudança. Você já pensou sobre o que gostaria de deixar para trás em sua vida? O batismo é uma oportunidade de libertação, um momento em que se pode abrir mão do peso do passado. Esse simbolismo da água é encontrado em várias tradições ao redor do mundo, mostrando que a busca pela purificação é uma necessidade humana universal. Vida após o batismo. Um ponto importante a considerar é o que acontece após o batismo. Após esse rito, a vida continua e novos desafios surgem. O batismo não é um final, mas um início. É um convite para viver a fé de maneira ativa e comprometida. Essa nova vida traz consigo a responsabilidade de seguir os ensinamentos de Cristo e de amar ao próximo. Você já parou para pensar como pode viver sua fé no dia a dia? O batismo é um chamado para que cada um de nós faça diferença no mundo. É uma oportunidade de ser um agente de mudança e amor. A tradição familiar do batismo. O batismo também carrega um aspecto de continuidade e tradição familiar. Muitas famílias têm a tradição de batizar seus filhos, passando adiante a herança de fé. Esse rito é uma forma de transmitir valores e ensinamentos de uma geração para outra. Ao batizar uma criança, os pais prometem criar essa criança dentro dos ensinamentos da fé. É um momento que envolve não apenas a criança, mas toda a família. Você já participou de um batismo em família? Esses momentos são carregados de emoção e significados onde todos se reúnem para celebrar a nova vida na fé. Diferenças nas práticas de batismo. É importante lembrar que o batismo não é uma prática uniforme. Cada denominação cristã pode ter suas próprias tradições e entendimentos sobre o ato. Alguns batizam por imersão, enquanto outros optam pela aspersão. Mas independentemente da prática, o significado central do batismo permanece o mesmo. É um ato de fé, de compromisso e de renascimento. A diferença entre o batismo por aspersão e o batismo por imersão está principalmente na forma como a água é aplicada durante o rito, além de nuances teológicas e simbólicas associadas a cada prática. No batismo por aspersão, a água é borrifada ou derramada sobre a cabeça do batizando. Geralmente, uma quantidade pequena de água é utilizada e o ato pode ser realizado em pé
ou sentado. O batismo por aspersão tem como simbolismo duas características: purificação, na qual a água derramada simboliza a purificação dos pecados e a renovação espiritual, mas sem o ato de submergir o corpo, e sinal da graça de Deus, que é vista por algumas tradições como um símbolo da graça de Deus sendo derramada sobre o batizado, enfatizando que o batismo é uma ação de Deus mais do que uma escolha humana. Essa forma de batismo pode ser escolhida pela tradição litúrgica da denominação ou pela praticidade, especialmente para bebês, crianças ou pessoas com dificuldade de locomoção. Algumas igrejas acreditam que a quantidade de água usada é menos importante que o significado espiritual do sacramento. No caso do batismo por imersão, o batizando é completamente submerso na água, seja em um tanque batismal, piscina, rio ou mar. O corpo é afundado e depois levantado, simbolizando um ciclo de morte e renascimento. Ele tem como simbolismo duas características: morte e ressurreição, onde o ato de imergir simboliza a morte da vida antiga e pecaminosa e, ao sair da água, representa a ressurreição para uma nova vida em Cristo, e renascimento espiritual, no qual a imersão total enfatiza a ideia de que a pessoa está sendo completamente lavada de seus pecados e renasce espiritualmente. As igrejas que defendem a imersão costumam enfatizar que ela reflete melhor o batismo de Jesus no Rio Jordão e é uma representação mais completa da morte e ressurreição. O batismo por imersão também é visto como um ato de obediência e uma confissão pública de fé. A aliança com Deus. Um aspecto mais profundo do batismo é a aliança que se estabelece com Deus. Ao se batizar, a pessoa não está apenas fazendo um ato simbólico, ela está afirmando um compromisso com Deus. Essa aliança é baseada em fé, amor e devoção. É um relacionamento que se aprofunda com o tempo e a prática. Você já parou para pensar sobre sua relação pessoal com Deus? O batismo é uma forma de afirmar esse relacionamento e se abrir para a graça divina. Essa conexão é um dos aspectos mais belos da fé cristã. À medida que falamos sobre o batismo, é importante lembrar que ele é um ato de amor. É o amor de Deus que nos chama para essa experiência transformadora. É um chamado à ação, um convite para viver com propósito e compaixão. Agora, para encerrar, quero fazer uma pergunta a você. Como o significado do batismo se relaciona com sua vida? Reflita sobre isso enquanto você considera a sua própria jornada de fé. E se você ainda não se batizou, talvez este seja o momento de pensar seriamente sobre isso. O batismo pode ser uma oportunidade de renovação e transformação em sua vida. Lembre-se, essa é uma escolha que deve ser feita com o coração e a mente abertos. Se você gostou desse vídeo e achou essas reflexões úteis, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram a fé e a espiritualidade. Nos comentários, compartilhe suas experiências sobre o batismo ou suas dúvidas sobre o assunto. Queremos ouvir você. E lembre-se, sua jornada espiritual é única e preciosa. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar juntos os profundos significados da fé. Vamos juntos nesse caminho de descoberta e crescimento espiritual.